Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Daniel, esse é o Papo Católico. Hoje nós vamos falar de um versículo muito importante e de coisas que a gente acaba desprezando, se enganando e não evoluindo na nossa vida espiritual por julgarmos as coisas pela aparência. De fato, Isaías capítulo 53, versículo 2 diz o seguinte, eu vou ler para você aqui. Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Ele não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos. Como aqueles diante dos quais se cobre o rosto, era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. O evento mais importante da história, que foi a redenção da humanidade na cruz, passou desapercebido pela maior parte da população, pela maior parte dos seguidores de Jesus. Passou desapercebido porque Jesus ali não tinha beleza para atrair os nossos olhares. Aquele evento não era tão bonito quanto um morto ressuscitando. Aquele evento não era tão chamativo como um leproso ficando curado. Aquele evento não era tão glamuroso como água se transformando em vinho. Mas era, de fato, o maior evento da humanidade. A carta aos Filipenses, capítulo 2, diz que ele não usurpou da sua condição divina, mas se esvaziou a si mesmo, tornando-se igual a nós. Ou seja, ele não usou da sua condição divina, mas ele se esvaziou, se tornando igual a nós. E justamente porque ele se tornou igual a nós, muitos diziam, não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o filho de José e de Maria, cujo os parentes nós conhecemos? Não é ele da nossa vila? Poderia vir algo bom de Nazaré? As pessoas julgam pela aparência, mas Deus julga o coração, diz a Sagrada Escritura. E é assim que nós deveríamos, eu e você, com a graça do Espírito Santo, termos esta mentalidade, porque nós gostamos cada vez mais de espetáculos, de coisas prodigiosas. E Deus, como diz o Antigo Testamento, não estava no fogo, mas estava na brisa suave. Ou seja, Deus é simples. Claro que Deus pode fazer grandes coisas, e Deus faz grandes coisas, mas ao mesmo tempo Deus é humilde. Deus é grande, Deus é grandioso, Deus é poderoso, mas ao mesmo tempo Deus é humilde. Um outro fato que eu considero muito ligado a esse último aqui é o nascimento de Jesus. Nasceu numa estrebaria em Belém, nasceu no meio dos animais, o primeiro cheiro que ele sentiu foi o cheiro de estrume, foi perseguido, e também muitos dali que foram visitar ele não reconheceram, isso está em alguns livros apócrifos, não reconheceram a presença do menino Deus. Porque ao redor, porque a aparência, ele era simples, ele era frágil, ele mamava, ele chorava. Ou seja, os homens, por julgarem a aparência, deixaram passar desapercebido os dois maiores eventos do Evangelho. Um Deus que se esvazia e se faz homem como nós, e um Deus que se permite livremente ser pregado na cruz. Daniel, o que isso tem a ver com a minha vida de cristão, de católico? Irmão, o maior evento do mundo, tornado atual, a Santa Missa, que é o sacrifício de Jesus, não é outro, mas é o próprio, se tornado atual. Cada missa é a atualização da paixão, da morte e ressurreição de Jesus. Por isso nós rezamos na missa, receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Não é o meu sacrifício de ir até a igreja, não é o sacrifício do padre, não é o nosso sacrifício de se ajoelhar, é o sacrifício de Jesus atualizado na missa. Atualizado não significa que ele ficou velho, que ele se ultrapassou, ou que precisa um outro sacrifício, não. Atualizado na missa significa que você está usando o poder máximo desse sacrifício, que está acontecendo novamente no altar, porque ao mesmo tempo Jesus é sacerdote, altar
e cordeiro na Santa Missa. Jesus é sacerdote porque o padre celebra na pessoa de Jesus, em persona Christi. Jesus consagra o pão e vinho na pessoa do padre. Dá o poder para o padre estar com o padre consagrando pão e vinho. Jesus é o altar porque nele se santificam todas as nossas ofertas. Nossas orações são santificadas no altar de Jesus, em Jesus que é o altar. E ao mesmo tempo Jesus é o cordeiro. Ele se oferece ao Pai. E porque ele se oferece ao Pai, o mundo continua a existir. Porque ele se oferece ao Pai, Deus que é misericordioso, infinita misericórdia, mas também infinita justiça, não faz com que o seu braço pese sobre a humanidade como pesou sobre Sodoma e Gomorra. Por que se o mundo é tão pior hoje que Sodoma e Gomorra, o braço de Deus não pesa como pesou no Antigo Testamento? Por que no Antigo Testamento Deus parecia ser tão violento, tão agressivo? E no Novo Testamento ele transmite esta nova face de Deus. O mesmo Deus, claro, mas uma nova face de Deus. O mesmo Deus ontem, hoje e sempre, sem mudar, claro, mas a percepção de um Deus mais amoroso. Porque a partir de agora, Deus olha a humanidade pela lente do sacrifício de Jesus. Às vezes, você despreza o Evangelho, porque quem está pregando é um idoso. Às vezes, você que está começando, eu errei muito isso na caminhada, uma vez uma freirinha de 93 anos da congregação Nossa Senhora de Sion, as irmãs de Sion, foi pregar no retiro. Eu era recém-convertido, eu julgava muito pela aparência litúrgica, pela aparência da oratória, pela aparência da música. Eu não entendia o valor da missa, de uma pregação da palavra de Deus. Então você se apega a quem prega, em como prega. Eu pensei, vai ser a hora mais comprida da minha vida, e como aquela freirinha pegou com poder, com autoridade, uma pregação que eu não esqueço até hoje, 30 anos depois. Nós julgamos pela aparência. Nós julgamos pela aparência. Mas Deus quer que você aprenda a interpretar as coisas pelo coração. Às vezes algo espalhafatoso, algo cheio de luz, algo cheio de instrumentos afinados, algo cheio de pessoas treinadas na retórica, não tem o mesmo poder, não tem a mesma unção, não alcança a mesma graça de Deus que a oração de um analfabeto na sua casa, que a oração de uma simples dona de casa que às vezes nem instrução tem, mas que está orando com fé. Querido, às vezes você considera que a coisa é ungida pelo poder da oratória ou por uma música bem tocada. E é claro que isso abre o nosso coração. Uma pessoa que tem o dom da oratória ungida pelo Espírito Santo faz com que a Assembleia abra mais o coração à ação de Deus. Uma música bem tocada, ela leva a gente a abrir o coração para Deus. Mas lembre-se, não existiam músicas afinadas nos Atos dos Apóstolos. Não existiam igrejas com ar-condicionado nos Atos dos Apóstolos. Não existiam televisões. Não existiam espetáculos. E as pessoas não só seguiam a Jesus, mas davam a vida por Ele. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você está entendendo onde eu quero chegar? João capítulo 7, 24, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Quem vê a aparência não chega na essência. Quem julga a Santa Missa pela aparência, pela embalagem dela, não chega na essência. Cuidado, querido. Cuidado, porque aquela oração que você acha que é repetitiva, às vezes fala mal, que é o terço, ela tem mais poder que uma oração eloquente, feita de cima de um púlpito. Cuidado, porque os pensamentos de Deus não são os nossos. Fiquei muito impressionado quando o padre Gabriele Amorfi revelou que em alguns exorcismos o demônio em nome de Jesus teve que falar a verdade, foi induzido a falar a verdade, e revelou que ele odiava João Paulo II, mas que ele odiava ainda mais Bento XVI. Quando eu vi isso, eu fiz a minha interpretação. Nossa,
Mas João Paulo II é um santo, e um grande santo, e foi um grande papa, eloquente, feliz, alegre. Na minha cabeça ele estava muito acima na escala. Mas o demônio, ainda o Bento XVI, vivo, né? O demônio dizia porque Bento XVI foi muito ortodoxo em preservar a doutrina. Não que João Paulo II não tenha sido, não. Mas que ele se incomodava com o zelo doutrinário que Bento XVI tinha. Cuidado, porque às vezes o Deus que você segue não é o Deus verdadeiro, é o Deus que você criou entre as tuas orelhas. Nós precisamos estar constantemente reinventando a face de Deus e entendermos que a encarnação de Jesus, Jesus feito menino, homem, carne, e a crucificação, dois eventos altamente unidos, os dois eventos mais importantes no calendário católico, Páscoa e Natal, foram eventos que não tinham a aparência de luzes e pisca-piscas para atrair e chamar a nossa atenção. Gostou? Compartilha, deixa o like, manda para os seus amigos no WhatsApp, posta no Facebook. Muito obrigado, Deus te abençoe. Fica com Deus e até a próxima.